Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Hoje é dia de review e nós vamos fazer um review deste carinha aqui, bonitão, o Acer Aspire E5, que é o notebook mais barato do Brasil com GPU dedicada. Vem com a gente porque a gente anotou alguns pontos positivos e negativos que vale muito a pena ver. Vamos lá. O Acer Aspire E5, que é um pouco diferente do Acer Aspire 5, então são modelos diferentes, é um modelo com um combo da AMD, processador e GPU dedicada da AMD. A gente já falou desse carinha aqui no canal quando a gente fez o unboxing dele. Você pode conferir através do izinho aqui no cantinho ou então nos links aqui na descrição. Nesse primeiro vídeo de unboxing, a gente tratou mais do aspecto visual do notebook, a parte mais externa, o acabamento, o design, as conexões, enfim, a primeira impressão. Nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar de coisas um pouquinho mais técnicas, claro, não muito aprofundadas, mas testando o desempenho dele, por exemplo, em games, desempenho de bateria e etc. Uma comparação bem básica para quem não conhece muitos produtos da AMD, este processador, o A10, ele fica ali entre um i3 e um i5 de sétima geração, por exemplo, o 7200U. Já respondendo a uma pergunta que muitas pessoas fazem, o que é melhor, AMD ou Intel? Depende do que você estiver realizando. Às vezes tem um certo tipo de processo que a Intel é melhor, outro tipo de processo a AMD é melhor, mas não existe realmente uma ganhadora, assim. As duas competem muito bem. Um dos grandes diferenciais desse notebook aqui é a GPU dedicada. Além dele ter a integrada, que é a Radeon R5 no processador central, ele também tem a Radeon R7 M440 dedicada. E para você ter uma ideia, ele é o único notebook abaixo dos R$2.000 com GPU dedicada no Brasil. Mas a gente já vai analisar direitinho essa GPU dedicada e ver o que ela aguenta e o que ela não aguenta. De resto, a configuração ele vai ter lá 4 GB de RAM, o que é pouco, e ele tem 1 TB de HD, que é o tradicional mesmo. Um ponto que algumas pessoas podem considerar negativo nesse notebook é também o tamanho dele. Ele é um notebook grande. Então ele tem 2.2 kg, 38,1 centímetros de largura, 25,9 centímetros de profundidade e 2,3 centímetros de espessura. Talvez uma das vantagens de manter ele com esse tamanho é ter o teclado completo, ter o teclado numérico, enfim, não precisaram apertar nada ali, né? E aproveitando, o teclado e o touchpad deste carinha são idênticos aos do Aspire 5, que é um outro modelo, meio que irmão desse daqui, mas tem bastante diferenças, né? Só que o teclado e o touchpad são iguais. A gente já fez vídeo também do Aspire 5, se você quiser conferir esse vídeo, tem links aqui no izinho ou então aqui na descrição. O Aspire 5 é um notebook bem popular também, vale a pena dar uma olhada. Um outro ponto positivo de notebooks grandes é a possibilidade de ter caixas acústicas um pouco maiores. E isso, na teoria, nos daria sons mais altos, mais definidos e com mais graves. O som dele acaba ficando um pouco acima da média. Pouca coisa, nada muito impressionante assim. Vai ser uma experiência ok para quem gosta de assistir vídeos e ouvir música. Então, partindo para a tela, que é um assunto bem importante para algumas pessoas, definitivamente não é um ponto positivo neste modelo. É uma tela bem Brasilzão mesmo, padrão Brasil, HD TN de 15.6 polegadas, então ela vai ter variação de cor quando você mudar o ângulo de visão, né, olhar de cima ou de baixo ou dos lados. E a fidelidade de cor propriamente também não é altíssima. Então não é um notebook voltado para você que é um designer, para você que trabalha como fotógrafo, enfim, precisa de um notebook para trabalhos gráficos. Não, esse notebook não é um notebook para você, não é recomendado. Então ele é mais recomendado para tarefas leves como navegação na internet, assistir vídeos no YouTube, Netflix, jogar alguns games leves. E falando em games, vamos para esse ponto agora. A gente fez alguns testes em alguns games e a gente teve os seguintes resultados. Só antes de eu passar os resultados para vocês, é importante lembrar que até o final desse vídeo eu vou passar algumas dicas bem interessantes para você melhorar a performance desse bichinho aqui depois que você já o comprou. Algumas coisas são um pouquinho avançadinhas ali, mas nada de exageros. Então vai acompanhando o vídeo até o final para que você veja essas dicas. O outro ponto que é importante lembrar também é que alguns usuários relataram uma certa lentidão neste menininho aqui, tanto na hora de inicializar o programa quanto na utilização mesmo dos aplicativos em geral. Então
Então pode ser que você também passe por isso. Esses relatos apareceram tanto no nosso blog quanto em fóruns da Acer e também comentários de vídeos no YouTube. A gente resolveu investigar o problema e descobrimos que ele também sofre do mal do erro de disco 100%, que é um erro que faz com que o HD pareça estar totalmente ocupado, totalmente em uso, mas é só uma sobrecarga mesmo ali de vários programas tentando carregar arquivos ao mesmo tempo. Isso faz com que o notebook fique um pouquinho lento e é bem comum ultimamente. Então não é um problema, um defeito do notebook em si, da construção do hardware do notebook, mas ele passa por esse erro, que é um erro do Windows mesmo. A gente recomenda que depois que você comprar este menininho, que você formate e faça uma instalação limpa do Windows, para que você possa inicializar ele realmente do zero. Isso evita bastante problema. Bom, e agora sim, vamos ver os resultados dos testes dos games. CSGO. O clássico FPS competitivo teve uma média de 30 a 40 quadros por segundo na configuração baixa em HD. Para usuários que querem competir e jogar a sério, este não é um resultado bom, mas se você quer apenas se divertir, dá pro gasto. League of Legends, o famoso LoL. Esse jogaço teve uma média de 30 a 40 quadros por segundo em momentos de ação, com batalhas e muitos efeitos na tela, e resultados acima de 50 quadros por segundo em momentos mais tranquilos. A gente usou a configuração gráfica recomendada pelo aplicativo na resolução HD. PUBG Lite. Lite é a versão para notebooks e PCs modestos do Battle Royale, que já foi uma grande febre online. E no nosso teste teve uma média de 30 a 40 quadros por segundo na maioria do tempo. Ele também foi rodado em uma configuração baixa com resolução HD. The Grid 2. Para quem gosta de jogos de corrida, The Grid 2 é um jogo leve que recentemente foi liberado gratuitamente pela Steam. Por ser um game de 2013 relativamente leve, ele obteve uma média de 30 quadros por segundo, com mínima de 25 quadros por segundo. The Sims 4. O célebre simulador de vida real The Sims 4 conseguiu um resultado de 60 a 70 quadros por segundo em resolução HD nos nossos testes. Como se trata de um jogo mais tranquilo, sem muita ação, já era esperado um bom resultado. Fortnite, outro Battle Royale famosíssimo entre os jovens gamers. Infelizmente, não teve bons resultados. Ficou entre 0 e 10 quadros por segundo, ou seja, injogável. Caso você tenha adquirido esse notebook e realmente queria jogar o Fortnite, a gente recomenda que você então insira mais um pente de 4 GB de memória no seu notebook. Isso vai deixar ele com uma performance um pouco melhor. 8 GB já vai dar um grauzinho ali para você tentar jogar um Fortnite, mas ainda assim vai ser um resultado fraquinho. E para os nerds, vamos para os testes de benchmarks. A gente fez o teste no Cinebench 15 com os seguintes resultados. Testamos também o Heaven Benchmark com 1366 por 768 pixels de resolução, com os seguintes resultados. Fizemos o teste no Geekbench 4, tanto de CPU quanto de GPU. E por último, o teste de renderização da BMW do Blender. E estes foram os tempos. Mais uma dica importante: deixe que o próprio sistema faça a instalação dos drivers através do Windows Update. Os drivers mais atualizados da fabricante são muito pesados. Isso vai fazer com que você tire o melhor proveito da capacidade do notebook. E isso vai fazer também com que ele poupe mais bateria. E falando em bateria, vamos falar sobre a bateria dele. Alguns usuários chegaram a relatar uma duração de 1 hora. 1 hora, mesmo no modo econômico. A gente resolveu investigar isso também e saber o porquê que a bateria estava durando tão pouco. E realmente, quando ele veio de fábrica, a bateria esvaziava rapidamente. Só que depois que a gente fez a formatação e a reinstalação do Windows e tudo mais, e a gente se livrou daquele erro de disco 100%, a bateria passou a durar mais. Também depois que a gente fez a atualização dos drivers através do Windows Update, isso fez com que ele trabalhasse de uma forma melhor e poupasse mais energia. A gente fez então os nossos testes tradicionais aqui de bateria com o Google Chrome aberto com algumas abas, incluindo o WhatsApp Web, e também rodando Spotify. E a gente teve os seguintes resultados. Depois de ter solucionado o problema, que estava fazendo com que a bateria durasse extremamente pouco. A gente conseguiu no modo econômico e brilho da tela em 25%, 3 horas e 34 minutos. Baixamos ali para 2 horas e 40 minutos quando deixamos a tela com 50% do brilho e também no modo melhor bateria. E aí nós tivemos 1 hora e 20 minutos com o brilho da tela no máximo e no modo alto desempenho. Como é um notebook com GPU dedicada, quando você for jogar alguns games, a gente sugere que você utilize ele ligado na tomada, assim você vai ter um melhor desempenho. E vamos para as portas e conexões.
Ele tem uma vantagem bem interessante nessa parte, porque ele tem uma conexão VGA, algo que é bem raro hoje em dia. E em contraste, ele também tem uma conexão USB-C. Aí tem gente que pensa, tá, mas para que eu vou usar uma conexão VGA hoje em dia? Tem muita gente que utiliza notebook para apresentações, dar aula, por exemplo, precisa ligar numa tela lá o notebook e muitas vezes não há disponível uma conexão HDMI nessas telas, ou então um cabo HDMI. Neste caso, uma conexão VGA como essa daqui pode salvar a sua vida. E a vantagem da conexão USB-C é que ela é bem mais rápida do que outras conexões USB, além de ser mais compacta. Outra coisa interessante também é que ele tem um leitor de cartões SD, algo que é bem útil e fica aqui na frente do notebook, bem comum. E vamos para a parte de upgrades agora. Bom, começando pela memória RAM, ele tem 2 slots de memória RAM livre, você pode expandir a memória dele até 32 GB, com 2 pentes de 16 GB, ele vem com um pente de 4 GB. Se você quer jogar games, quer comprar um notebook especialmente para isso, é importante que você já considere pelo menos deixar ele com 8 GB. Com 8 GB também já vai ser possível você editar algumas coisas no Photoshop, Corel, etc. Mas lembre que a tela não tem uma fidelidade de cor tão grande assim. Infelizmente esse carinha aqui não possui slot M2. Mas calma, não fique triste. Tem 2 formas de você acrescentar um SSD nesse notebook. Uma delas é você aproveitar essa gavetinha que ele tem na lateral, que é um espaço que poderia vir, por exemplo, com um leitor reprodutor de CD e DVD, mas veio sem nada, é só a gavetinha vazia mesmo. Então você pode aproveitar essa gavetinha e acrescentar um CAD, como este carinha aqui, e acrescentar neste CAD um SSD do tipo 2,5 polegadas. Bom, como você está vendo na imagem aí, a gente tentou fazer isso, só que o nosso CAD não é compatível com ele. O nosso CAD tem 12,7 milímetros. E o CAD compatível com esse notebook teria que ter 9,5 milímetros. Então ele é um pouquinho mais alto, digamos assim, do que deveria. A conexão fica um pouquinho mais alta ali e não dá para encaixar. Caso você queira acrescentar um CAD neste menininho, vai ter que ser o de 9,5 milímetros. E uma outra forma de você acrescentar um SSD nesse notebook é sacrificando o seu HD. Então ele tem aqui uma tampa de fácil acesso à memória RAM e o HD, e você pode substituir o seu HD por um SSD. E caso você tenha ficado curioso, um CADzinho desse daqui não é caro não, é vintão mais ou menos. O que vai ser um pouquinho mais caro é o próprio SSD, né? No caso, esse aqui nosso aqui é um Kingston, que custa aí menos de R$200. Bom galera, para concluir, este menininho aqui, o E5 553G T4TJ, é um notebook básico. Apesar dele ter a GPU dedicada, ele é um notebook básico de entrada. E a menos que você não se importe de ter o desempenho dele meio que sacrificado ali, é importante que você saiba um pouco sobre formatação, instalação de drivers e toda essa parte de otimização para que você possa arrancar dele um melhor desempenho. Ele é um excelente notebook. A vantagem desse cara aqui está realmente no preço. Ele é um notebook abaixo dos R$2.000 e se você está acompanhando os preços dos notebooks, você sabe que isso é bem raro ultimamente, né? Então, nessa faixa de preço você vai ter outros modelos com propostas diferenciadas no acabamento e tudo mais, mas não com essa configuração, não com GPU dedicada. Então realmente é o notebook mais barato do Brasil com GPU dedicada. Se você quiser mais informações, lembre-se, tem o nosso post exclusivo desse vídeo aqui, com mais detalhes e também links para que você possa comprá-lo de forma simples. E também, se tiver alguma oferta em andamento, o link também já vai estar com essas ofertas aplicadas. Tudo bem fácil. O link está aqui no izinho ou aqui na descrição. Então confere lá, bem bacana. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Ative o sininho para que o YouTube te conte quando postarmos novidades para você. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá.